Amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me parece, meus queridos, que nesta manhã o Senhor Jesus tem nos preparado uma manhã muito especial para disciplinar-nos. O azorrague do Senhor Jesus está entre nós. Glória a Deus. Amém? Sinto-me imensamente alegre e feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos desincumbir desta grande responsabilidade atrelada, associada ao nosso ministério, o ministério que o Senhor Deus nos tem dado, o ministério do ensino, não somente a mim, mas a todos nós. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder lhes ensinar a palavra de Deus. Queridos irmãos, gostaria neste momento que vocês abrissem suas apostilas na página de número 4. Nós estaremos tratando de um tema bastante interessante, muito significativo e, por que não dizer, até certo ponto curioso. Nós estaremos tratando do seguinte tema: pedagogia pastoral, liderança com enfoque no ensino. Pedagogia pastoral, liderança com enfoque no ensino. Eu gostaria que vocês apenas acompanhassem suas apostilas, passando os olhos sobre os pontos principais, mas que não se detessem na leitura da apostila propriamente e que prestassem atenção naquilo que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração para partilhar com vocês nesta manhã. Meus queridos irmãos, meu objetivo não é falar sobre liderança cristã de modo geral, suas características, seus princípios, seus modelos. O que realmente pretendo nesta oportunidade tão sublime é conscientizar líderes, ministros, pastores aqui presentes, nossos amigos de ministério, sobre a necessidade de resgatarem suas responsabilidades com o ministério de ensino na igreja. É por isso que falei sobre o azorrague. Queridos irmãos, para tanto, gostaríamos de abordar nesta tão breve oportunidade os seguintes temas: dons de liderança ministerial, o ensino como uma ordenança aos líderes, o que é o dom de ensinar, objetivos do dom de ensinar, e se houver tempo, gostaria de falar um pouco sobre a praxis de ensino do líder mestre, ou seja, a prática de ensino do pastor mestre, do líder mestre. Gostaria então que os irmãos abrissem suas Bíblias nesse momento, em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Leremos apenas o versículo 11 nesse momento. Efésios 4, versículo 11. Acompanhem suas Bíblias tão somente. A palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz, nos diz assim: e Ele mesmo, ou seja, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu imagino que os irmãos tenham lido esse texto bíblico diversas vezes, mas neste momento eu convido os irmãos para fazer uma reflexão acerca de alguns detalhes que faz com que compreendamos a palavra de Deus e esses 5 dons de uma maneira toda especial. Há, meus amados irmãos, pelo menos 3 listas distintas de dons no Novo Testamento. Nós encontramos outras listas, mas nessas listas os dons estão alternados, misturados.
mas pelo menos 3 listas são bem distintas. A dos dons ministeriais é justamente esta lista que acabamos de ler, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. A dos dons espirituais, aquela lista que nós costumamos subdividi-la ou classificá-la em dons de saber, dons de poder e dons de expressão verbal, que se encontra exatamente em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10. E há também uma terceira lista, a lista dos dons assistenciais, ou dons de ajuda, ou como também é comumente chamado de dons do ministério de Cristo. No texto que acabamos de ler, em Efésios 4:11, nos deparamos, irmãos amados, com uma lista de 5 dons relacionados à liderança cristã quanto à direção e à administração da igreja. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse sentido. Esta lista de 5 dons é uma lista que está vinculada, ligada à direção da igreja, à administração da igreja. Primeiramente, nós teremos de caracterizar esses dons, esses 4 dons anteriores, para depois destacarmos o 5º dom, que é justamente o de mestre, que é o dom de ensinar. Vamos passar rapidamente por esses 4 dons anteriores, depois eu estarei destacando, frisando bastante o 5º, que é o dom de mestre. Retornando ao texto rapidamente, apenas a primeira parte do texto, se é que você permanece com a sua Bíblia aberta. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolo, meus amados irmãos, significa literalmente enviado. É muito significativo porque o texto refere-se àqueles especialmente chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para serem seus representantes aqui na terra, na proclamação do Evangelho. E notem bem uma coisa: no estabelecimento de igrejas. Nós percebemos, amados irmãos, que quantas pessoas, quantos ministros há que almejam receber esse título, o título de apóstolo. E o comportamento de tais pessoas é bem diferente daquele descrito pela Bíblia, porque na tradução moderna, apóstolo significa tão somente missionário, ou seja, é aquele enviado com um propósito muito definido, muito específico, de estabelecer novas igrejas. Então os apóstolos de hoje, meus amados irmãos, são os missionários que saem para pregar a palavra de Deus com a finalidade, com o propósito único de estabelecer novos trabalhos, novas igrejas. O texto continua em Efésios 4:11. E outros para profetas. Muito bem, profetas aqui significa porta-voz de Deus e de Cristo. Refere-se justamente àqueles especialmente dotados para receber e mediar diretamente a revelação de Deus. Podemos dizer os pregadores, mas como disse o pastor Claudio, será que os pregadores dos nossos dias estão recebendo realmente a mensagem de Deus e intermediando, entregando essa mensagem na íntegra ao povo? A função do profeta na igreja nos tempos apostólicos era de interpretar e proclamar a palavra de Deus. A sua mensagem visava admoestar o povo, exortar, animar, consolar e edificar os crentes. Aqui não entra a palavra, como disse o pastor Claudionor, de animar o auditório, animar pessoas. Meus amados irmãos, tanto o profeta do Antigo quanto do Novo Testamento tinham o dever, e têm o dever ainda hoje, embora alguns não tenham cumprido isso, de desmascarar o pecado, de proclamar a justiça, de advertir, sim senhores, do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual que infelizmente campeia as nossas igrejas.
O texto prossegue, nós temos que correr porque faz parte apenas da introdução da nossa proposta nesta manhã. E outros para evangelistas. Evangelista significa portador de boas novas. Refere-se àqueles especialmente ungidos para pregar as boas novas de Cristo, do seu reino, às pessoas, nas cidades, nas comunidades e em caráter especial, despertar a fé das pessoas. É muito interessante quando lemos esse texto, porque percebemos claramente que os apóstolos e os profetas colocavam o fundamento da igreja, enquanto os evangelistas edificavam sobre este fundamento, ganhando almas para o reino de Cristo. Oh, glória a Deus, que maravilha, meus irmãos, se pudéssemos continuar interpretando do modo como os nossos irmãos no passado, na era apostólica, interpretavam esses dons. E o quarto, e outros para pastores e... Meus irmãos, vamos repetir? E outros para pastores e mestres, pastores e doutores. Quanto aos pastores, são aqueles escolhidos especialmente para cuidarem do rebanho, do pastoreio de Deus. Será que os pastores hoje estão fazendo isso, meus irmãos? Eu posso falar com toda naturalidade, com toda humildade diante de Deus, como pastor que sou. Estou falando para os meus colegas de ministério. Será que os pastores estão realmente cumprindo a missão de pastorear o rebanho de Deus? Pastoreio do rebanho de Deus são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam de suas necessidades espirituais. Isso é bem claro no Novo Testamento. Quanto aos mestres, são aqueles que receberam de Deus uma capacidade especial, uma dotação especial para receber, para expor, esclarecer as Escrituras com poder e eficiência. Se trata aqui, meus queridos irmãos, de um dom especial de Deus. Aquele que recebe o dom de mestre, ele recebe um poder, uma capacidade, uma dotação especial de Deus. É diferente de lidar simplesmente com as coisas naturais. Meus amados irmãos, agora eu gostaria de lhes fazer uma pergunta neste ponto. Queridos e amados irmãos, superintendentes, professores, pastores, ministros e aqueles que estão aqui como professores de escola dominical, mas que almejam o santo ministério da palavra, almejam, quem sabe, um dia pastorear igreja. Eu quero lhes perguntar, por que pastores e mestres aparecem junto nesta lista de 5 dons? Por que aparecem juntos nesta lista de 5 dons? Os irmãos já repararam? Apóstolos, profetas, evangelistas são mencionados separadamente. Todos estão precedidos por pronome indefinido, uns e outros. Pastores e mestres são mencionados juntos. Observe o texto novamente. Dê mais uma olhadinha aí na sua Bíblia. Uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e... Repitam comigo, pastores e... Não diz e outros para pastores e outros para mestres. Não é verdade? Não diz e outros para pastores e outros para mestres. Por quê? Isso é bastante significativo para nós nesse momento. Quando me deparei com esse texto, em casa meditando, e recebi de Deus, acredito que tantos outros irmãos já tenham recebido de Deus, mas recebi naquele momento este esclarecimento, meus amados irmãos. Fiquei imensamente feliz. Aqui fica claro que as duas funções coincidem e se associam na mesma pessoa. As funções pastor e mestre estão intrinsecamente associadas.
intrinsecamente ligadas, são inseparáveis. Pastores e mestres constituem uma única ocupação com dupla função. Os irmãos podem dizer amém? As duas funções são combinadas em uma só pessoa. É o pastor que ensina. Então, meus amados irmãos, companheiros de ministério, é inadmissível que um pastor não tenha chamada, a vocação, que não se dedique ao ministério do ensino em suas igrejas. Ele terá de ensinar, sim, senhores. Oh, azorrague gostoso esse nas costas. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso significa que o modelo bíblico para a liderança em cada igreja local é o de pastor-mestre. Esse é o modelo único bíblico, é o de pastor-mestre, é o de líder-mestre, é o líder que ensina na igreja, é o pastor que ensina na igreja. O papel inicial do pastor, de acordo com o que lemos em Efésios 4, amados irmãos, não é de ser um pregador. O papel inicial do pastor, repito, não é de ser um pregador, ou um evangelista, ou um conselheiro, ou um psicólogo, ou um psicanalista. Não, senhores. Embora o pastor possa ser sim um pregador, um grande pregador, possa ser um evangelista, possa ser um conselheiro, e muitos estão sendo muito mais psicólogos e psicanalistas do que pastores. Essa é a grande verdade. Mas o papel inicial do pastor é ensinar a palavra de Deus. Sua principal responsabilidade é equipar ou preparar o povo de Deus para fazer a sua obra. Quando ele ensina, o seu rebanho vai evangelizar, o seu rebanho aconselha, o seu rebanho cumpre o ministério que Deus preparou para cada um de nós. Mas isso somente acontece quando o pastor assume a sua função principal e a função inicial de ensinar. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Timóteo capítulo 13, versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Que coisa interessante, não é? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O bispo é o pastor. O bispo é o mesmo que o ancião. O bispo é o mesmo que o pastor, é o mesmo que o presbítero, como era reconhecido no Novo Testamento. É necessário que o bispo, ou seja, que o presbítero seja irrepreensível e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, ou seja, que ele se dedique à área do ensino, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Não tem saída, não tem jeito. O pastor, o bispo, o presbítero, o ministro precisa ensinar, deverá ensinar. Diz mais em 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que lideram bem a igreja. Eu quero ressaltar aqui, os presbíteros que são líderes, ou seja, os pastores que são líderes e lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Está claro, meus amados irmãos, que o pastor tem de ensinar. O ministério do pastor e o ministério do mestre estão interligados, são inseparáveis. Isso significa que o pastor deverá ter mais do que mero interesse pelo ensino, mas deverá ter disposição para ensinar a palavra de Deus e ensinar com muita qualidade.
Não é ensinar, não, senhores, como foi dito aqui, de qualquer jeito. Mas quando assumirem os púlpitos de nossa igreja, deverá expor a palavra de Deus com todo cuidado, com todo denodo, com todo amor, com toda aplicação. Ensinar com qualidade. De acordo com o pensamento de Paulo, pastores e mestres estão tão intimamente relacionados que seria impossível separá-los do ministério de uma igreja local. Não tem como separá-los. Ou seja, aqueles que pastoreiam o rebanho também estão ensinando. E aqueles que estão ensinando, vocês professores que estão ensinando, de certa forma, também estão pastoreando o rebanho de Deus. Amém? Isto porque alimentar a ovelha significa ensiná-la. Alimentar a ovelha significa nutri-la, significa prepará-la, significa equipá-la. A própria natureza do papel do pastor é de ensinar. Ensinar faz parte da natureza do papel do pastor. É claro, meus amados irmãos, que nem sempre pastores e mestres estão unidos numa mesma pessoa. São funções sobrepostas, mas embora quase todos os pastores sejam ensinadores, nem todos os ensinadores são pastores. Mas quase sempre esses que são ensinadores e não são pastores, estão de fato pastoreando a igreja do Senhor. Glória a Deus! Para prestar atenção na sua responsabilidade diante do rebanho de Cristo. Glória a Deus. E o interessante, meus amados irmãos, é que o ensino, caros amigos, pastores, companheiros de ministério, o ensino na palavra de Deus nos sobrevém como uma ordenança, nos sobrevém como um mandamento do Senhor. Não é questão de optarmos, iremos ou não ensinar, é um mandamento. O ensino para o líder é um mandamento divino. Deus ordenou a prática do ensino a Moisés, o grande líder de Israel. Os irmãos se lembram daquela passagem de Êxodo 24, 12? Vejamos o que diz. Deus disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Deus está ordenando, Deus está mandando que os seus líderes, no nosso caso no Novo Testamento, os pastores, os presbíteros, os ministros, ensinem a palavra de Deus. Moisés, ele foi chamado, meus irmãos, para ensinar as leis de Deus aos israelitas. Quando nós acompanhamos a sua vida através dos livros de Números, Levítico e Deuteronômio, nós vemos com clareza como ele cumpriu cabalmente esse ministério, o ministério do ensino. Mas Deus também ordenou a prática do ensino a muitos sacerdotes e profetas no Antigo Testamento. Não temos tempo aqui para discorrer sobre esse ponto, mas nós vemos através da Bíblia como Deus trabalhou com seriedade essa questão do ensino. E no Novo Testamento, Jesus também ordenou a prática do ensino aos seus discípulos, que seriam os seus futuros líderes, que seriam os futuros pastores, os futuros guias, que teriam os seus discípulos. E Jesus então disse aos seus discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Olha só, se você tem agora a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você sublinhasse essa parte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandado é um mandamento. Ensinar é um mandamento. E Jesus disse: fazei discípulos. E fazer discípulos, meus amados irmãos, inclui aqui intrinsecamente o ensino.
Mas que tipo de ensino? Veja bem, por isso que eu pedi que vocês sublinhassem no texto em sua Bíblia: ensinar a guardar, ou seja, os nossos alunos na escola dominical, as nossas ovelhas, quando estamos lhes pregando a palavra de Deus, deverão guardar, ou seja, deverão assimilar, praticar e obedecer tudo que nós as ensinarmos, ou seja, todas as coisas. E eu diria modernamente, porque sei que temos aqui vários ensinadores que lidam também na área do ensino secular, eu diria que o sentido exato de ensinar a guardar aqui é ensinar a aprender, porque somente quando você aprende de verdade é que há mudança de comportamento. Nós muitas das vezes ensinamos em nossas igrejas, em nossas classes na escola dominical, e o pastor ensina do púlpito de sua igreja, mas ele não faz o acompanhamento para saber se de fato houve mudança de comportamento, ou seja, se houve ensino verdadeiro. Porque ensinar significa mudar o comportamento. Ensinar a guardar significa ensinar a aprender. Mas agora, meus queridos e amados irmãos, precisamos, já que tomamos consciência, nós pastores, ensinadores, líderes, ministros aqui presentes, que tomamos consciência da nossa responsabilidade de resgatarmos o ministério de ensino que Deus nos deu, porque infelizmente hoje em dia muitos pastores estão tão envolvidos com a parte administrativa de suas igrejas, pastores que perdoe-me, mas preciso falar, incomodado que estou nesse momento pelo Espírito de Deus, envolvidos com a política, deixaram a sua função primacial, que é ensinar a santa palavra de Deus. Recentemente eu cheguei numa determinada igreja, aleluia, cheguei numa determinada igreja e procurei pelo pastor, porque havia sido convidado por ele para ser o preletor numa escola dominical, para fazer o fechamento, o resumo da lição do trimestre. E quando lá cheguei, encontrei o pastor agitado para todos os lados. E o pastor tinha várias atribuições, e alguém lhe chamava ao telefone, ele atendia, e um membro lhe chamava para outro lado, e queria conversar, e queria aconselhamento, e de repente, meus irmãos, ele me disse: perdoe-me, mas tenho que sair agora nesse momento, preciso ir à padaria buscar pão, porque as pessoas precisam tomar café. E quando ele retornou da padaria, eu pensei que poderia conversar um pouco com ele, para combinarmos o que iríamos tratar, mas de repente ele pegou numa vassoura e começou a limpar a igreja, e começou a lavar os banheiros. Meus amados irmãos, eu subi, fiz a minha parte, mas quando aquele pastor assumiu a tribuna e começou a falar a palavra de Deus, nós percebemos com clareza que ele não tinha o menor preparo, porque não estava envolvido com a sua função primacial, que é se preparar para ensinar o povo de Deus a palavra santa do Senhor. O que é então, queridos irmãos, o dom de ensinar? O dom de ensinar é uma capacidade divina para expor, esclarecer, defender e proclamar as verdades referentes à palavra e ao reino de Deus. Mas aqui nós compreendemos que este dom, o dom de mestre, o dom de ensino, é uma capacitação, uma dotação especial. O professor recebe poder de Deus, porque se trata de um dom sobrenatural. Costumo dizer que o professor deverá ser, sim, vocacionado e ter todas as aptidões relacionadas a essa vocação natural, mas além disso deverá ter convicção de Deus de que ele recebeu uma chamada de Deus para atuar nessa área, porque de outra forma ele não suporta, ele não permanece, ele não fica, porque, meus queridos irmãos, nós somos aqueles que fomos chamados para estarmos nos bastidores e não à vista.
Nós não fomos chamados para receber reconhecimento de homens, não, senhores. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso tem um galardão todo especial, reservado a cada um de nós. A cada um de nós, aleluia! Oh, glória a Deus! Romanos 12, 6 e 7 diz: de modo que tendo diferentes dons, vejam aqui, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação significa esmero. Na versão ARA, na versão atualizada de Almeida, diz exatamente isso. Haja esmero, e esmero significa integralidade de tempo na obra de Deus, na obra de ensinar, estar com a mente, o coração e a vida inteira dedicada a esse ministério. Oh, glória a Deus! Oh, queridos irmãos, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedade de línguas. São tantos dons que estão aqui intercalados nesse texto. Vimos as 3 classificações principais, mas aparecem outros textos na Bíblia cujos dons aparecem intercalados, e nós vemos aqui a importância que tem cada um deles. E aonde está o dom de ensinar? Está aqui, meus amados, com toda prioridade. E o que de mim, diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2:2, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ensinarem os outros. Mas o que é ensinar? O que significa realmente ensinar? Independente dessa questão sobrenatural, do dom de Deus, o que é ensinar? A palavra ensinar vem do latim, que significa instruir, lecionar, educar, doutrinar, dar conhecimento a outrem. Mas o mais interessante é que na casa de Deus, na escola dominical, nós não nos contentamos apenas de ensinar o povo de Deus, mas nós vamos além, nós o educamos. Porque ao pé da letra, ensinar significa tão somente colocar significados na cabeça do aluno. In, movimento para dentro, signare, signos, significados. Se você tão somente ensinar o povo de Deus, você estará tão somente colocando alguns significados dentro da cabeça dos seus alunos. Pastores, alguns significados na cabeça das suas ovelhas. Mas nós vamos além, porque nós não nos contentamos em apenas ensinar o povo de Deus, mas a Bíblia diz que nós devemos educar o povo de Deus. E quando nós educamos, nós estabelecemos, como disse o pastor Wellington ontem à noite aqui, uma relação muito próxima, muito íntima com os nossos alunos, com as nossas ovelhas, e dizemos para eles: olha, nós estamos aqui não somente para lhes ensinar, mas para também, com toda humildade, aprender de vocês, com vocês, a palavra do Todo-Poderoso. Nesta relação de educar, nós também aproveitamos o que tem dentro da mente dos nossos alunos, daquilo que eles aprenderam em outras ocasiões. Nós damos a oportunidade de um grande relacionamento entre nós e eles. E nós tanto ensinamos como aprendemos. Ensinar hoje tem uma conotação toda especial, porque ensinar, meus queridos irmãos, é fazer pensar, é estimular para a identificação e resolução de problemas, é criar novos hábitos de pensamento e ação. Estamos nos dias modernos, pós-modernos, onde há muitos questionamentos,
Os nossos alunos nos questionam o tempo todo. O conhecimento e as informações estão à disposição de todos. Aqueles livros que eram lidos apenas por aqueles que tinham domínio de outras línguas, principalmente do inglês, são lidos por todos, porque foram todos traduzidos. Glória a Deus! Então não adianta você, professor, tentar esconder alguma coisa ali na manga para se mostrar superior ao seu aluno, e você, pastor, superior à sua ovelha, quando está no púlpito ensinando. Mas você deverá falar toda a verdade e dar todo o esclarecimento acerca da palavra divina, porque o povo está sedento da palavra de Deus, e eles querem ouvir de Deus todos os seus desígnios, todas as suas verdades. É diferente de ensinar hoje em dia, muito diferente. E os pastores, os ministros da casa de Deus deverão estar atentos a isso, deverão modificar as suas cátedras, deverão se especializarem mais, deverão estar atentos às novas tecnologias, como disse ontem o nosso pastor presidente, o pastor Zé Wellington. Devemos, meus irmãos, nos valer de todo tipo de recurso, de tecnologia que estiver à nossa disposição para ensinarmos a palavra de Deus com todo afinco, com todo denodo, com toda dedicação. Ensinar, meus amados irmãos, esse conceito foi evoluído tremendamente. Houve uma evolução dos conceitos de ensino-aprendizagem. O mestre no passado era um mero transferidor de conhecimentos. Vocês sabem disso. Não vamos nos alongar aqui, porque não temos tempo suficiente. O aluno era um mero espectador, um receptáculo do conhecimento alheio. Ele recebia tudo do seu professor de forma passiva. Ele não poderia questionar, duvidar. Ele não poderia fazer perguntas. Ele não poderia questionar absolutamente nada. Seu professor imediatamente o repreendia. Mas hoje os nossos alunos são perguntadores, são inquiridores. Eles querem, precisam e têm o direito de saber. O aluno exercia um papel passivo no processo. O aluno apenas aprendia memorizando as coisas. Apenas memorizando. É muito significativo, porque até o século XVI era assim que nós aprendíamos. E muitos pastores também ensinavam desta forma. Mas John Comenius, no século XVII, conhecido, reconhecido como pai da didática moderna, ele disse, não é assim. E ele era também um grande teólogo, um pastor protestante. E ele dizia, não basta tão somente decorarmos as coisas, não basta tão somente memorizarmos as coisas, mas nós precisamos antes compreendermos. Depois sim podemos memorizar. E por fim teremos de aplicar. Compreender primeiro, memorizar depois e por fim aplicar. Ou seja, todos os conhecimentos, atenção pastores, queridos amigos, todos os conhecimentos bíblicos deverão ser contextualizados. Eu não estou me referindo aos absolutos de Deus, mas os conhecimentos deverão ser contextualizados, aplicados diretamente à realidade de vida que o povo do Senhor está atravessando, está vivendo nesses dias maus. Eles precisam compreender muitas coisas da perdição eterna, e Deus um dia haverá de nos cobrar responsabilidade acerca disso. Tiago diz, muitos de vós não sejam mestres, porque Deus nos cobrará com duro juízo. Hoje o mestre é o orientador, é o facilitador da aprendizagem. O aluno, as nossas ovelhas, pastores, representam aqui, nesse processo novo, a figura mais importante, o elemento mais importante,
Aprender passa agora a ter o sentido de mudança de comportamento e você, pastor, deverá fazer esse acompanhamento para saber se a sua ovelha de fato está mudando de comportamento, se ela, mediante os seus ensinos, está se tornando um crente melhor, um crente mais sincero, um crente obediente, um crente que não apenas aprende e tem conhecimento acerca da palavra de Deus, mas a pratica em sua vida cotidiana. Tem que haver aplicação no ensino. Tem de haver aplicação. Quero lhes falar ainda, durante o tempo que nos resta, sobre os objetivos de ensinar. Quais são os objetivos? Eu quero destacar dois no próprio texto que lemos em Efésios 4, versículos 11 e 12. Abram suas Bíblias, Efésios 4, 12 e 13. Acompanhem apenas. Quais são os objetivos do dom de ensinar? A palavra de Deus nos diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, os líderes do quinto ministério, os líderes mestres foram chamados para cumprirem dois objetivos específicos e coordenados. Estão explícitos aqui nesse texto. Vejam bem, os líderes mestres foram designados por Cristo a fim de prepararem os santos para a obra do ministério. Nós, pastores, ministros, fomos chamados especialmente por Cristo para isso, para prepararmos os santos para a obra do ministério. Isso significa que o líder mestre não deverá preocupar-se simplesmente em transmitir conhecimentos bíblicos, conteúdos bíblicos para os seus liderados. De pouco adiantará, meus irmãos, se eles receberem apenas algumas informações acerca da palavra de Deus, algumas instruções acerca do ministério. Eles terão de ser capacitados e treinados. Daí vem a nossa responsabilidade. Não é simplesmente assumirmos os púlpitos e lhes transmitirmos algumas informações, lhe darmos algumas orientações, alguns esclarecimentos acerca da palavra de Deus, mas a ordem do Senhor é que os treinemos de fato e acompanhemos todo esse treinamento, todo esse desenvolvimento. O texto é claro quando diz: querendo o aperfeiçoamento. Não é simplesmente pregar, não é simplesmente transmitir algumas poucas informações dos púlpitos de nossas igrejas. O que Deus quer de nós é que os treinemos no sentido de aperfeiçoamento dos santos. E aperfeiçoar, o termo no grego catartizo, significa consertar, significa restaurar, colocar em ordem. Diz respeito, sabe o que, meus amados irmãos? A cirurgia de redução de osso quebrado. É quando alguém quebra o braço, por exemplo, e os ossos quebrados ficam cheios de pontas, e é necessário que o cirurgião então serre aquelas pontas, ajeite aquelas pontas, de modo que consiga dar um perfeito encaixe. E é exatamente isso que vocês, professores, estão fazendo com seus alunos. É exatamente isso que os pastores deverão fazer com as suas ovelhas, no sentido de aperfeiçoá-los. Quando estiverem quebrados, desajustados, significa tornar alguém pronto para o serviço do ministério. E aqui nós percebemos com toda clareza que a principal tarefa do pastor mestre, a principal tarefa do líder mestre é preparar seus liderados para fazer alguma coisa. O seu foco principal precisa ir além do conhecimento
e se concentrar em aplicar, como já dissemos, na prática os conhecimentos obtidos. Não adianta simplesmente informá-los, mas eles precisam ser treinados e deverão fazer algo na prática, porque o verdadeiro conhecimento é prático. Num livro qualquer, nós temos apenas informações, não é verdade? Às vezes nos enganamos, achando que em determinado livro podemos encontrar conhecimento. Encontramos apenas informações. Mas quando nós tomamos conhecimento através da leitura sobre aquelas informações e as colocamos em prática em nossa vida, agora sim nós temos conhecimento. Temos conhecimento. E quantos crentes há, em função de alguns pastores não cumprirem o seu chamado especial, o chamado para ser líder mestre. Tais irmãos, infelizmente, só possuem algumas informações acerca da palavra de Deus, mas não conhecem a palavra de Deus, porque nunca a põem em prática, não praticam a santa palavra, por isso não possuem o conhecimento que Deus quer que tenhamos. Só tem acerca da palavra algumas informações, mas não conhecem a palavra de fato, porque não as praticam. Oh, meus irmãos, como é significativo isso. Os santos constituem o público-alvo dos líderes mestres, dos pastores mestres, são os santos, é o que diz o texto. O texto diz assim, olha, querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. É função do pastor, através do ensino, aperfeiçoar os santos. Ou seja, os líderes mestres deverão ensinar e treinar crentes. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Os líderes mestres, os pastores mestres deverão ensinar e treinar os crentes e não os descrentes. Mas vocês poderiam me dizer, quer dizer que o pastor não pode sair para evangelizar? Claro que pode, mas não é função principal dele. A função principal dele é preparar aqueles que irão para o front da batalha, no sentido da evangelização. A pregação e o ensino deverão visar a preparação dos santos e não a evangelização dos que não são crentes. Ou seja, os líderes mestres deverão preparar, através do ensino, aqueles que irão evangelizar. Agora eu pergunto aos irmãos, os santos estão realmente realizando a obra? Os santos, olhe para a sua igreja, pense na sua igreja, na sua congregação, onde quer que ela esteja. Será que os santos estão realizando a obra do ministério? Porque o texto diz isso, meus amados. Os santos é que deverão realizar essa obra do ministério. Só que os pastores, os mestres líderes, os líderes mestres, deverão preparar os santos para esta obra. E se eles não estão realizando, os culpados são os líderes mestres. São os ministros que não estão cumprindo a sua tarefa principal, primacial. O segundo objetivo, edificar o corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O principal objetivo do ministério de mestre em relação à igreja é, sem dúvida, o de levar o corpo de Cristo a alcançar a plena maturidade. Esse é o segundo objetivo, levar o corpo de Cristo a alcançar a plena maturidade. Sabe o que isso significa, meus amados? Que todos os crentes possam não apenas alcançar a fé em Cristo, mas a unidade da fé. Não basta alcançar a fé, e sim a unidade da fé.
que todos os crentes possam não apenas ter algum conhecimento a respeito de Cristo, mas ter o pleno, epignosis, o pleno e total conhecimento do Filho de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outro texto diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Somente através do conhecimento, do ensinamento. Somente então, meus irmãos, se tornarão maduros, literalmente maduros, se tornarão pessoas perfeitas e totalmente amadurecidas. E é o que precisamos em nossas igrejas. Tantos movimentos espúrios têm invadido as nossas igrejas, e crentes há que estão se desviando, participando desses movimentos, porque não têm conhecimento acerca da palavra de Deus, não cresceram espiritualmente, não estão nesse desenvolvimento maravilhoso, no conhecimento até atingir a estatura perfeita, a estatura da varonilidade de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, já estamos terminando, disse o seguinte: a quem anunciamos, admoestando a todo homem. Eu gosto muito desse texto. Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. É grande demais a nossa responsabilidade, queridos. Pastores, amigos de ministério, a minha responsabilidade é muito grande perante o Senhor. Em apenas 5 minutos, quero meditar só um pouquinho sobre a praxis do líder mestre, ou seja, o ensino prático do líder mestre, o ensino prático dos pastores mestres, que reconhecem que esses dois ministérios estão interligados e são inseparáveis. Inseparáveis. A prática, como deve ser o trabalho do líder mestre, apenas enumerando, porque já não temos tanto tempo. Alguns conselhos que eu gostaria de dar aos pastores aqui presentes. De que maneira vocês podem ensinar em suas igrejas, ao mesmo tempo em que estão pastoreando, cuidando das ovelhas, estão pregando e estão ensinando. Primeiro, desenvolva sermões didáticos. Sermões didáticos, sim, sermões expositivos, como disse aqui o pastor Claudionor. Hoje em dia, a maioria dos pregadores e até pastores só querem pregar sermões temáticos. Se esqueceram que a Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada encontra-se sermões textuais maravilhosos, ou seja, nós encontramos na própria Bíblia a divisão natural dos nossos sermões. Os sermões expositivos, lembram-se dos pastores antigos que não tiveram a oportunidade de cursar em um seminário teológico, mas eles expunham a palavra de Deus com poder, com coragem, com ousadia. Seus sermões eram expositivos. Eles, sem saber, se reportavam às homilias do início da igreja, ou seja, aqueles sermões em tom de conversa. Sermões explicativos, explanativos, até que a pessoa entendesse todo o desígnio do Altíssimo. Mas não, querem ficar desvinculados, soltos da palavra de Deus com os seus sermões temáticos. Preguem sermões didáticos, expositivos, tanto quanto proféticos. Ao preparar seus sermões, considere a necessidade da sua igreja. Qual é a necessidade da sua igreja? Será que você tem pregado no sentido de ensinar somente aquilo que agrada a sua igreja? Ou você tem pregado no sentido de ensinar acerca da necessidade real do seu rebanho? Ou azorrague, não é fácil, hein? Seja
exemplo das atitudes e dos valores que você deseja transmitir. Não adianta só pregar, não adianta só ensinar, você precisa ser exemplo das atitudes e dos valores que você deseja transmitir. Estabeleça relacionamentos verdadeiros com os membros de sua igreja. Foi o que o pastor José Wellington disse ontem aqui. Não adianta ensinar na sala de aula e sair correndo. Você será o mestre dos seus alunos sempre, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ajude sua igreja a encontrar resposta para si mesma. Trabalhe com pequenos grupos quando possível, para discussão e participação de todos. Privilegie os indivíduos dentro da sua igreja. Deus nos chamou para cuidarmos de pessoas. Você entende o que eu digo? Você, pastor, pode me entender nesse momento? Deus nos chamou para cuidarmos de pessoas e não de números. Números. Cuide da sua igreja com todo carinho, todo amor, toda dedicação, mas priorize sempre, sempre, sempre o indivíduo, aquela pessoa que precisa de você naquele momento específico. Fiquemos de pé, queridos. Gostaria de pedir permissão ao nosso diretor para fazer uma oração. Fiquemos de pé. Oremos pelos nossos ministérios, para que Deus se apiede de nós, tenha misericórdia das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos desentendimentos com relação à sua palavra. Deus Todo-Poderoso, na tua presença permanecemos, louvamos-te o nome por tudo quanto tu tens operado nesta manhã, pela tua palavra que é viva e eficaz e foi explanada de forma poderosa, majestosa nesta manhã. Senhor, nós recebemos o teu azorrague, nós recebemos a vara que é a tua palavra sobre os nossos lombos nesta manhã. Oh Jesus, pelo teu Espírito Santo, continua operando nesta 10ª conferência e modificando vidas, modificando comportamento pelo ensino verdadeiro e genuíno da tua santa palavra. Prepara os teus filhos, prepara os teus servos, desperte os professores, desperte o superintendente e também desperte os teus servos, os pastores, os ministros, os pregadores, para que possamos realizar a tua obra a contento, com poder e com eficácia. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.